Bom dia, galera. Infelizmente, hoje vocês não vão ver minha cara, né? Porque tá dando algum problema aqui na webcam do meu computador. Mas, de qualquer maneira, galera, não sei que horas vocês vão assistir, de tarde, de noite, de madrugada, não sei. Mas, de qualquer maneira, eu vim aqui para finalizar o nosso conteúdo de embriologia. Eu espero que vocês estejam bem e vamos nessa. Antes de mais nada, vamos logo começar a parada aqui. Galera, a primeira coisa o que a gente parou na aula passada foi quando ah, a gente falou sobre o desenvolvimento da célula ovo e também falamos da clivagem, ou seja, também conhecida como, como divisão mitótica, né? Então, a clivagem são várias divisões que vão ocorrer no perdão, vão ocorrer ali no zigoto e esse zigoto ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Então, aquele momento é chamado de clivagem ou segmentação também conhecido, beleza? A gente viu que existem vários tipos de segmentação para os diversos ovos, beleza? A gente viu que existem vários ovos e vários tipos de segmentação, beleza? E agora, depois da segmentação, a gente chega na blástula. A blástula é esse complexo aí que vocês estão observando aí, esse complexo de célula. Lembrem que a segmentação ela chega até 32 células na espécie humana, né? O que a gente, num estágio que a gente chama de mórula. Depois da mórula, galera, parte dessas células elas vão começar a migrar para a superfície desse conjunto de célula e vai formar essa estrutura que vocês estão vendo aí, o que a gente chama de blástula. Então, na blástula, a gente vai ter um espaço interno chamado de blastocélula, beleza? A, a parte externa da superfície onde as células estão encontradas é chamada de blastoderme, beleza? E aí a gente já vai ter bem definido aonde é que está o polo animal, onde está o polo vegetativo e tudo mais, beleza? Então aqui a gente tem a blástula, tranquilo? Aqui está um pouco da formação dessa blástula, tranquilo? Então olha aí, ó, conjunto de célula mórula, beleza? Então aqui a gente tem um conjunto de célula chamado de mórula aqui, ó. Essa mórula, ela vai se desenvolver. Olha aí como as células vão para a superfície do conjunto de células, né? E aqui a gente tem então a blástula bem definida para vocês aqui, tá? Então a blástula, ela é um estágio de transição. Por quê? Porque na verdade o objetivo maior, né, é chegar na gástrula, que vai formar o sistema digestório e tudo mais que vocês têm. Beleza? Então é importante que a gente entenda que na blástula a gente já vai ter as células que vão ser chamadas, conhecidas como células tronco embrionárias. São elas que são estudadas hoje em dia para a questão de clonagem, né? Não só para clonagem, principalmente terapêutica, beleza? Vamos lá. E aí, galera, por mais que esteja pequeno aqui o desenho, mas deixa eu mostrar para vocês, bacana. Depois da gástrula, depois da blástula, perdão, tá aqui a blástula, tranquilo? Ela vai se transformar no que a gente chama de gástrula, tá certo? Então, olha só como é que vai acontecer essa transformação. A gente vai ter aqui a blástula, né? Vai acontecer uma invaginação de células aqui, ou seja, células vão, a parte externa da célula, aqui ó, da blastoderma, ela vai é, regredir internamente, tranquilo? Ou seja, vai acontecer essa invaginação, uma quantidade de células aqui que vão entrar, né? Que vão seguir essa direção aqui, ó, beleza? E aí, senhores do mal, a gente vai ter a formação de algumas estruturas importantes aqui na gástrula. A gástrula, se a gente for pegar de fato, né, em termos de caracterização, ela é a mais importante de todas as fases da embriologia, porque ela vai formar principalmente os três folhetos embrionários, que são conhecidos como ecto, endo e mesoderme. Então, ectoderme, endoderme e exoderme. Beleza? Então aqui, ó, a gente tem a formação dessa estrutura que vai ser chamada de arquêntero,
que na verdade é o intestino primitivo do indivíduo, beleza? Aqui a gente já vai ter a formação dessa estrutura aqui, ó, que é essa estrutura vai ser um espaço aqui, olha, uma entrada que vai ser chamado de blastóporo, beleza? O blastóporo, ele vai dar origem a basicamente duas extremidades. Ou ele vai dar origem à boca, ou ele vai dar origem ao ânus. Isso depende, na verdade, de grupo para grupo animal, de filo para filo animal. Por exemplo, no caso do ser humano, né, no caso dos mamíferos e tudo mais. Dos mamíferos e aves, por exemplo, a gente vai ter a formação inicialmente do ânus, beleza? Quando se forma inicialmente o ânus, o blastóporo ele vai ser chamado, esse cara vai ser chamado de deuterostome. Então, deuterostome é aquele que inicia o desenvolvimento a partir do ânus. Já aquele que o blastóporo ele inicia pela boca, ele vai ser chamado de protostome. Então, o blastóporo ele tem esse potencial de decisão se, no caso, o indivíduo vai dar origem inicialmente à boca ou ao ânus. O que é que isso tem a ver com a evolução? Tudo a ver, beleza? Ou seja, aqueles que se diferenciam inicialmente pelo ânus, eles têm um aspecto evolutivo maior, ou seja, eles têm um desenvolvimento maior do que aqueles que são desenvolvidos primeiramente pela boca, beleza? Até porque existe animal que só tem boca. Um exemplo disso é o quinidário, né? Então ele só vai ter boca, não vai ter ânus. Então, assim, o blastóporo ele pode originar ou a boca ou o ânus. Quando o blastóporo origina a boca, protostômios. Quando o blastóporo origina primeiro ânus, nós temos que eles são deuterostômios. Beleza? Olha só, observe que com essa invaginação, a gente já vai ter ó, a parte externa, as células que ficam externamente, são chamadas de ectoderma, e as células que vão ficar internamente, chamadas de endoderma. Beleza? Lembrando que são três folhetos embrionários ecto, endo e mesoderme, tá certo? Então, uma atenção aí que isso é muito importante. Os folhetos embrionários, cada um vai ter a responsabilidade da formação de órgãos na hora lá da organogênese, que é o final do processo do desenvolvimento embrionário. Beleza? Então, lembrem o seguinte, arquêntero. Arquêntero é justamente o intestino primitivo. Blastóporo, ele vai dar origem ao início desse intestino, ou seja, a boca ou ânus, beleza? Então forma aqui na gástrula os três folhetos embrionários importantes, né? Ecto, endo e mesoderme. Tem uma outra coisa importante que a gente tem que falar, que nem sempre os animais eles vão ter os três folhetos embrionários. Então, por exemplo, existe um único animal que ele não vai ter folheto embrionário nenhum, beleza? Que vai ser justamente os poríferos, tranquilo? Só que depois dos poríferos, desse primeiro animal que nós falamos que não vai ter nenhum folheto embrionário, né? Até porque ele não passa pelos estágios do desenvolvimento, a gente vai ter, por exemplo, que existem seres diblásticos, aqueles que só vão formar dois que vão formar só dois folhetos embrionários. Então, aqueles que são diblásticos, eles formam ecto e endoderme apenas, beleza? E aqueles que são triblásticos, eles vão formar ecto, endo e mesoderme, beleza? Então, nós temos diblásticos e triblásticos. Os diblásticos só formam dois folhetos, os triblásticos formam três folhetos, beleza? Vamos seguir aqui, deixa eu dar uma olhada. Aqui algumas características importantes da gastrulação, né? Como eu falei para vocês, ela forma folhetos embrionários, forma o intestino primitivo, que é justamente o arquêntero, né? Que a gente falou, aquela parte interna que fica aqui, ó, tranquilo? E também forma o blastóporo, que vai dar origem à boca ou ânus, como a gente falou, beleza? Tranquilo, galera? Então, eu acho que está sendo bem explicado. Eu espero que vocês estejam entendendo de boa. Qualquer dúvida, é só vocês chamarem lá no WhatsApp que a gente conversa com vocês, tá bom? Então, olha só. A gente tem ecto, que é a parte de fora, endo, que é a parte de dentro, e meso, que é a parte aqui, ó, interno. É importante a gente falar sobre a mesoderme, porque
A mesoderme, ela vai formar uma estrutura na hora da formação da gástrula, que é a nossa, da neurula, que é a nossa último estágio, ela vai formar uma estrutura chamada de celoma. E o celoma, gente, ele é muito importante, tá? Por quê? Porque o celoma ele vai gerar as cavidades internas do nosso corpo. Então, sem o celoma, a gente não teria essas cavidades e nem o lugar onde cada órgão vai ficar. Então, nós temos três tipos de seres a partir do celoma: aqueles que são acelomados, ou seja, aqueles que não possuem celoma, que não possuem cavidade interna no corpo, tá bom? Nós temos aqueles que são chamados de pseudocelomados. Os pseudocelomados, eles são aqueles que, em vez de duas cavidades celomáticas, ele vai ter apenas uma cavidade celomática. Então, a mesoderma ele vai formar apenas uma cavidade celomática. E por último, a gente tem aqueles que são de fato celomados. Os celomados eles terão duas cavidades celomáticas, beleza? Então aqui é importante que vocês entendam aqui essa definição de gastrulação, né? E aí a gente tem o nosso último passo da gastrulação, que é esse que eu acabei de falar para vocês, né? Então o diblástico ele vai ter apenas ecto e endoderme, já o triblástico ele vai ter os três tipos de folhetos embrionários, tá certo? O acelomado é aquele que não possui cavidade celomática. Observe que a cavidade celomática ela ficaria bem aqui, ó, envolvendo o vitelo, beleza? E ele não tem essa cavidade celomática. Aqui, ó, pseudocelomático. Aqui ele tem, ó, uma cavidade celomática, beleza? E o celomado, ele vai ter duas cavidades celomáticas, beleza? Nós, por exemplo, seres humanos, já que nós somos seres um pouco mais evoluídos. Eu não gosto muito dessa palavra evoluído, né? Mas eu sempre falo a questão de características diferenciadas. Então, como a gente tem características diferenciadas, como nós somos celomados de fato, então significa dizer que no nosso desenvolvimento embrionário, o nosso embrião vai ter duas cavidades celomáticas aqui, tá certo? Então, atenção nesse detalhe que é muito importante também. Vamos lá. Vamos para o próximo passo, vamos para a neurulação. Bem, a neurulação ela é muito importante, galera, porque ela vai formar duas estruturas muito, 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 muito importantes. A primeira estrutura importante que ela vai formar, galera, é justamente o tubo neural. Como a gente fala de neurulação, beleza? A gente está falando de sistema nervoso, de produção do sistema nervoso. Então, na produção do sistema nervoso, galera, a gente vai ter o seguinte, que formava, por exemplo, parte daquilo que formava, por exemplo, a mesoderme, beleza? Ela vai formar duas estruturas. A mesoderme forma o celoma. Olha só, observa aqui, ó. Aqui eu tenho a gástrula, né? Observe como a gástrula ela volta a ser uma esfera, beleza? Para poder formar a neurula, que é o nosso próximo passo. Então, no início da neurulação, galera, a gente vai ter o seguinte, ó. Beleza? Uma invaginação acontecendo bem aqui. Beleza? O que a gente chama de placa neural, que é o que vai formar de fato, beleza? O que vai formar de fato ali o sistema nervoso, beleza? Essa placa neural, ela vai se transformando. Observem que a mesoderme, a mesoderme, que é essa parte em vermelho aqui, ó, ela vai formar o celoma, como a gente falou anteriormente, né? Parte da ectoderme aqui, ó, tá vendo? A ectoderme se espremendo aqui, ó. Parte da ectoderme, ela vai formar o que a gente chama de tubo neural. Lembra o seguinte, galera, que o tubo neural aqui, ó, que vai ser produzido, ele vai produzir o nosso sistema nervoso central, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, sistema nervoso central, beleza? O que é o sistema nervoso central? O nosso encéfalo, que está dentro do nosso crânio, beleza? Mais a coluna, mais
a medula espinhal que está dentro da nossa coluna vertebral, beleza? Dentro das nossas vértebras. E aqui também a gente tem a formação, galera, dessa estrutura aqui, ó. Essa estrutura que vai ser formada, ela é chamada de notocorda. A notocorda, ela é muito importante, principalmente nos cordados, como nós, beleza? Então a notocorda, galera, ela vai ser um molde para a coluna vertebral. Então lembrem disso, que isso é importante, ó. Um molde. Por que um molde, galera? Porque na verdade o que vai acontecer é o seguinte, ó. Galera, a notocorda, ela vai ser feita principalmente de cartilagem, né? Então, quando a criança nasce, ele ainda vai continuar desenvolvendo a coluna vertebral, beleza? Só que essa notocorda, ao longo do desenvolvimento embrionário, ela vai desaparecer, beleza? Então, por isso que ela é um molde. Ela vai ficar lá moldando a coluna vertebral até produzir a coluna e, a partir disso, ela ser desperdiçada. Tranquilo? Então, a notocorda, ela é um molde para a coluna vertebral. E observem aqui, ó, que nesse fato é muito interessante a gente entender, ó, que a mesoderme ela forma aqui os celomas, mas também parte dela vai formar a notocorda. Então, observem esse aspecto interessante, beleza? Vamos lá. E aí a gente chega na organogênese, quase finalizando aí a nossa aula de hoje, beleza? Aqui a gente tem a formação dos órgãos, dos tecidos, né? Então, lá acima lá dos 4 meses e tudo mais, a gente vai ver de fato acontecer essa diferenciação, beleza? Então aqui, ó, a ectoderme, parte de fora, a endoderme, bem aqui nós temos a mesoderme formando o celoma, tranquilo? Aqui a gente tem a notocorda e aqui a gente tem um tubo neural. Beleza? Então a gente já sabe, tubo neural e mesoderme, eles vão fazer parte da formação do sistema nervoso. Beleza? Agora, se a gente for pegar a ectoderme, essa parte de fora, ela vai formar parte do sistema nervoso, que a gente já falou, né? Como está aqui no tubo neural. Vai formar também, ó, a epiderme, ou seja, a nossa pele, o epitélio de revestimento das cavidades nasais e tudo mais, anal e bucal. Na mesoderme, a gente tem uma série de. Beleza, galera. Então, continuando aqui, galera. Então, nós temos cada definição, né? Cada formação aí, cada estrutura formando uma parte do nosso corpo, né? Então a gente tem aqui a formação da medula óssea, do sangue pela mesoderme, tal, sistema urinário reprodutor. Aqui a gente tem, por exemplo, na endoderme, a questão dos órgãos internos, né? Fígado, aqueles órgãos que vão fazer parte de alguns sistemas importantes. E, para a gente finalizar, nós temos o anexo embrionário. Beleza? Nos anexos embrionários, os anexos eles são estruturas que vão ajudar o embrião a se desenvolver, tá bom? Quando ele já está formado, né? Quando ele já está em forma de feto e tudo mais. Esses anexos, eles não é todos os animais que vão possuir todos os anexos, beleza? Então, tem alguns animais que vão possuir alguns e outros não, beleza? Então, por exemplo, nos anfíbios, os anexos eles são totalmente ausentes, beleza? Eles só vão ter uma parte do saco vitelínico, que é onde ele guarda os nutrientes, e só, beleza? Então, quem são os anexos embrionários? Basicamente, assim, a gente tem o saco vitelínico, que é essa estrutura bem aqui, ó. Lembrando, todo embrião é igual, tá? Então, dentro da barriga da tua mãe, a gente poderia também ser bem parecido com isso. Só que como a gente viu, cara,
o nosso zigoto, ele não tem muito vitelo, beleza? Então o saco vitelínico ele vai se juntar com outra estrutura, com a alantoide, para formar o cordão umbilical, beleza? Então vamos lá. Então aqui a gente tem, ó, o saco vitelínico, tranquilo? Aqui a gente tem o alantoide. Qual é a função do saco vitelínico? Questão nutritiva do embrião, tá certo? Aqui a gente vai ter o vitelo, que vai nutrir o embrião até ele se desenvolver, até ele sair do ovo. O alantoide, galera, ele serve principalmente como condição para a troca gasosa, tranquilo? A troca gasosa de gás carbônico e oxigênio. E o córeo, que é esse cara que vai estar envolvendo todo aqui, o córeo ele vai ser justamente um depósito de urina, beleza? Então ele vai ajudar no processo de eliminação desse complexo urinário aí, tá bom? E o âmino ele vai proteger o embrião contra qualquer impacto externo, tá bom? Então isso é importante que vocês entendam aí também. Bem, galera, então aqui os anexos embrionários do mamífero, né? Só para a gente finalizar. Então aqui a gente vai ter, ó, a placenta, que vai ser desenvolvida no mamífero, tranquilo? O cordão umbilical, que vai ser desenvolvido também no mamífero. A gente vai ter uma cavidade amniótica. Como a gente falou, o âmino ele vai proteger contra impactos externos, beleza? Isso é importante que a gente entenda de verdade, beleza? Lembrando que o cordão umbilical ele é formado pelo saco vitelínico pelo e também pelo alantoide, né, para fazer o processo de transição tanto de alimentação como de sangue e tudo mais, de troca gasosa, beleza? Então aqui os nossos anexos embrionários. Para finalizar, galera, depois a gente vai explicar mais sobre anexos embrionários. Para finalizar, eu vou colocar aí um vídeo para vocês que vai mostrar de fato, né, toda essa transição embrionária aí que a gente precisa, tá bom? Vamos lá. Vou dar uma adiantada aqui. Olha aí, ó, espermatozoides encaminhando para o óvulo, né, para a ocorrência da fecundação. Vou dar mais uma adiantada aqui rapidão, só para que eles cheguem logo lá. Já está com o tempo meio estourado. Viagem do espermatozoide. E aí eles chegam no óvulo, né? Observem, galera, que o que vai entrar no óvulo é apenas a parte nuclear, tranquilo? Ou seja, galera, não vai entrar todo o espermatozoide, apenas o núcleo do espermatozoide que entra. E ele precisa passar por essas barreiras aí, né? A corona radiata e a zona pelúcida, para que ele consiga chegar então no citoplasma do óvulo, que na verdade é o ovócito secundário. Olha a liberação da crossoma, ele consegue penetrar no ovócito aí, tranquilo? Penetrou no ovócito, fechou o óvulo e ninguém mais entra, tranquilo? E aí, galera, internamente, galera, dá uma adiantada aqui. Internamente os núcleos eles vão se combinar. Tá aí, ó, o núcleo do espermatozoide se juntando com o núcleo do ovócito, né? Que já se transformou em óvulo agora nesse momento. E aí a gente tem as informações genéticas entrando em conjunto e começa o processo de segmentação ou clivagem, que a gente falou. Ó, de uma célula se divide em duas. Lembrando que esse processo é um processo mitótico. Acontece mitose aí nesse processo, tá bom?
ele vai até a parede do útero e se integra na parede do útero. Esse processo é chamado de nidação, tá bom? Então, nidação é quando o óvulo fecundado, quando a clivagem, ela se conecta diretamente aí com a parede do útero, beleza? Aonde vai formar a placenta e tudo mais. E aí ele vai começar a desenvolver, né, a criança, todos aqueles processos que a gente falou. Depois da clivagem, a gente vai ter a gástrula, a blástula, gástrula e neurona, né? Formação da coluna vertebral aí, ó. O embrião sendo formado. Isso só acontece na neurona, né? Após os 4 meses de vida, aí o indivíduo já vai estar quase que desenvolvido já, tranquilo? Olha só que viteline como ele vai regredir, ó, para formar o cordão umbilical junto com a lontoide, tá certo? Dá uma adiantada aqui. Coração que já foi formado aí pelos folhetos embrionários, né? E agora a única coisa que ele vai fazer é se desenvolver. Organogênese, que vai acontecer, produção dos órgãos, né? Até o final do desenvolvimento dele. Coluna vertebral, com a medula óssea, logicamente internamente, né? Aqui a parte da cabeça, onde fica o sistema nervoso, a parte do sistema nervoso principalmente voltada para o encéfalo. Olha os braços como já está sendo montado, né? Já está sendo formado. Desenvolvimento do embrião aí quase que completo já. Formação total do sistema nervoso, né? As células nervosas aí. Nós temos os neurônios aparecendo para vocês. E as sinapses acontecendo, as relações entre um neurônio e outro, beleza? Criança já praticamente formada dentro da barriga, né? E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham entendido, né, o nosso conteúdo. Espero que vocês estejam bem. E eu só posso dizer a vocês muito obrigado por estar aqui. Até uma próxima, tá certo? Até algum dia, até quando voltar dessas férias aí. Essa é a nossa última aula, tá certo? Valeu, beijo no coração. Tchau, tchau, galera. Valeu. Deixa eu só finalizar aqui. Então, finalizou.